A psicologia não é uma ciência moderna. Fique até o final do vídeo e eu vou te provar. O termo psicologia, ele surge na modernidade. E muitos atribuem o surgimento da psicologia moderna lá nos laboratórios de Wundt, na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Só que aquilo que nós chamamos hoje de psicologia já era praticado há pelo menos 2.500 anos. Lá em 500 a.C., já se praticava aquilo que nós chamamos de psicologia, ou seja, ciência ou discurso sobre a alma. Etimologicamente, a palavra psicologia vem de psique, do grego, e logos, ou que nós traduzimos por logia, que é estudo ou discurso acerca de algo. Então, psicologia, discurso ou estudo sobre a alma. A alma humana, ela já vem sendo estudada desde os antigos gregos. E a psicologia, ela busca o quê? O aprimoramento da pessoa humana, da personalidade humana, a formação da personalidade humana. Só que isso já se fazia desde os filósofos gregos. Então, aquilo que nós chamamos hoje de psicologia é o que os gregos chamavam de ética, ou, se a gente preferir melhor dizendo, de filosofia. E essa filosofia pré-moderna, ela era totalmente sistematizada. É o que nós vemos, por exemplo, na Ética Nicômaco de Aristóteles, que ele faz a primeira grande sistematização daquilo que nós podemos chamar de formação da personalidade, formação do caráter. Então, ética significava caráter, ou seja, a ciência que estuda a formação do caráter. Apesar de que, na modernidade, principalmente com a ética kantiana, houve-se uma deturpação daquilo que se entende como ética, e a ética passou a ter um significado totalmente diferente daquilo que se estudava, daquilo que se entendia como ética lá nos clássicos. Só que esse papel, formação da personalidade, do caráter, a filosofia já fazia desde Sócrates. A maiêutica socrática é um grande exemplo de formar personalidade. Sócrates não queria formar intelectuais, ele queria formar pessoas, formar os cidadãos atenienses. Platão já dizia que a formação plena da personalidade humana se dá por meio da formação da alma e do corpo. Aristóteles vai sistematizar, como eu já disse, na sua Ética Nicômaco, esse ensinamento de formação do caráter, de formação da personalidade. Então, Aristóteles vai ensinar que existem duas coisas, formação da personalidade. De um lado, o vício, de outro lado, a virtude. Então, o vício é aquilo que é contrário à natureza humana, e a virtude é o estado de normalidade, de saúde psíquica ou de saúde mental, saúde da alma. E isso não perdeu o seu valor. Os estoicos também praticaram uma grande psicologia, principalmente Sêneca. Quem já leu A Tranquilidade da Alma de Sêneca sabe do que eu estou falando. Então, os estoicos também aperfeiçoaram uma ciência de formação da personalidade, formação da alma humana, do caráter humano. E isso também continuou com o advento do cristianismo, com os padres da igreja, principalmente os padres do deserto, que criaram uma síntese de muita importância e de um significado e influência posteriores muito grande. E depois nós tivemos também Santo Agostinho, que foi um grande estudioso da formação da alma humana, do caráter, da personalidade, no seu livro, por exemplo, sobre o livre-arbítrio, e também a sua doutrina sobre o mal, em que ele mostra como o mal surge e como ele age dentro da personalidade humana. Depois nós tivemos, por exemplo, um grande livro que possui um grande valor psicológico, que é, com Boécio, a sua Consolação da Filosofia. E nós tivemos na Idade Média, quando aquilo que nós conhecemos como formação da personalidade atingiu seu cume. E a psicologia medieval não é apenas uma psicologia teórica, metafísica. Nós vemos, por exemplo, em Santo Alberto Magno, um grande psicólogo experimental, principalmente lá no seu livro sobre os animais. Então ele trata de forma experimental de como funciona a alma humana, e esse pensamento atinge o seu cume naquele que é o maior filósofo da escolástica. Nós estamos falando de Santo Tomás de Aquino, que nós poderíamos dizer que foi o grande psicólogo da história da filosofia. Ninguém entendeu a alma humana, a estrutura da alma, as suas potências, as suas partes, as suas paixões. E paixões aqui em Santo Tomás, em Aristóteles, é aquilo que nós conhecemos hoje como emoções. Então, aquilo que, por exemplo, a psicologia das emoções moderna estuda, Santo Tomás já havia sistematizado na Idade Média. Então, tudo aquilo que a psicologia das emoções trata como sendo novidade para a psicologia, já está sistematizado lá em Santo Tomás. Não há muita descoberta. Então, algumas descobertas que nós tivemos
de avanço foram algumas trazidas pelas neurociências. Mas, no geral, Santo Tomás está totalmente de acordo com a psicologia das emoções modernas, por exemplo, e muito além. Essa psicologia tomista, essa psicologia pré-moderna, que nós estamos usando o termo psicologia tomista, para se referir ao estudo da alma no pensamento de Santo Tomás, que é o cume, o ápice de todo o pensamento anterior. Santo Tomás, ele define o ser humano como sendo um ente, ou seja, uma substância composta de matéria e forma, corpo e alma, ou seja, a alma é a forma do corpo, está unida ao corpo como forma, como aquilo que dá vida, como o ato primeiro do corpo físico tem a vida em potência. E ele distingue lá 3 tipos de alma, né? Alma vegetativa, pertencente às plantas, que possui as suas operações próprias, que é a da nutrição, do crescimento, da geração. Nós temos a alma sensitiva, própria dos animais, que possuem tanto as características, as potências da alma vegetativa, como também as potências sensitivas, que ele vai dizer dos 5 sentidos externos, 4 sentidos internos. E nós temos, por último, a alma humana, a alma intelectiva, dotada de alma espiritual, de uma alma imortal. Por que alma imortal? Por possuir intelecto que não está unido a um órgão corporal, a um órgão do corpo, por isso subsiste por si, sendo as outras potências utilizadas pelo intelecto como instrumento para se conhecer a realidade, para se conhecer o real. Então, tudo aquilo que nós conhecemos, primeiro passa pelos sentidos até chegar ao intelecto. O intelecto, ele depende dos sentidos para conhecer, mas não depende dos sentidos para subsistir. Esse estudo da alma humana, realizado lá pelos medievais, que herdaram isso da tradição dos padres da igreja, dos romanos e dos gregos, busca o quê? O aperfeiçoamento da personalidade humana, da pessoa humana integral, corpo e alma, na sua dimensão biológica, na sua dimensão espiritual. Então, a psicologia, muito diferente daquilo que muitos dizem por aí, a psicologia pré-moderna, ela não é uma psicologia teórica apenas da alma, mas que buscava a integração entre corpo e alma e demonstrava já desde antes como também a saúde da alma influencia na saúde do corpo e a saúde do corpo influencia na saúde da alma. Então, não era aquilo que muitos dizem e pensam por aí. Também não é uma teologia de consultório, porque ela é uma filosofia metafísica, ou seja, que busca as causas primeiras, e últimas das coisas. Por isso, ela consegue trazer uma noção de aperfeiçoamento da alma muito maior, porque ela busca as causas primeiras, formação da pessoa humana, e as suas causas últimas. Qual o fim último da vida humana? De onde vem a vida humana e qual o seu fim último? E essa formação da personalidade que traz a psicologia pré-moderna, essa psicologia clássica, formou grandes homens na história. Então, por estar atrelada a filósofos cristãos, por exemplo, desde os padres do deserto até os medievais, algumas pessoas começam a falar, é teologia de consultório, não sei o quê. Não. O que hoje nós chamamos de psicoterapia já era feito pelos padres desde o princípio do cristianismo, naquilo que nós chamamos de confissão. O que é a confissão? É onde, além de, não é somente um ato de perdão dos pecados, mas um ato de aprimoramento da pessoa humana. Onde a pessoa confessa o seu pecado, ou seja, onde ela fala aquilo que ela praticou contrário à sua natureza, que o pecado não é simplesmente definido como aquilo que é contrário à lei divina, mas também aquilo que é contrário à natureza humana. E nós temos a direção espiritual, que é o grande exemplo de que psicoterapia não surgiu na Idade Moderna. E a direção espiritual é algo que formou grandes homens na história da humanidade. Então, se hoje nós temos uma decadência moral, uma decadência ética, uma decadência na formação da pessoa humana, é porque abandonou essas práticas. E a psicologia tornou-se algo vago. Por quê? A psicologia moderna, ela tem um erro gravíssimo. Ela carece de bases antropológicas. E bases antropológicas sólidas que nós encontramos claramente na psicologia anterior. Então, Santo Tomás, por exemplo, antes de falar da formação da personalidade humana, de como formar essa pessoa humana nas virtudes, ele primeiro dá toda uma estrutura da alma humana. Ele vai definir o que é a alma, as suas potências vegetativas, sensitivas, intelectivas, vai definir o que é intelecto, o que é razão, o que é vontade, o que é apetite, o que são as paixões, como as paixões surgem, o que são os vícios, o que é a virtude, o que é o estado de normalidade da pessoa humana. A pessoa normal, a pessoa
que está num equilíbrio das suas paixões, da sua vontade, guiada pelo intelecto, é a pessoa que possui as virtudes. Em principal, que é a mãe de todas as virtudes, a virtude da prudência, que é uma virtude intelectual e uma virtude também moral, porque nos ensina a agir segundo a razão. Então, uma outra grande diferença da psicologia de Santo Tomás e de Aristóteles, Platão e patrística e também dos romanos, dos latinos, é que essa psicologia, ela tem como centro da personalidade humana o intelecto. Então, a inteligência está no centro da personalidade humana dentro da psicologia tomista. E a inteligência, o intelecto, é algo que perdeu totalmente o valor, o significado na modernidade. E aí você reduz o homem apenas a aspectos que a psicologia moderna, né, que a psicologia pré-moderna, psicologia clássica, chamava de potências sensitivas. Você animaliza o homem, tira toda a dimensão espiritual da alma humana, da inteligência, ou seja, trata o intelecto apenas como atividades cerebrais, o que não é. Isso você reduz o ser humano a uma dimensão material, animal, que está longe de ser aquilo que realmente é a estrutura da pessoa humana. Então, primeiro passo, a inteligência humana está no centro da personalidade dentro da psicologia clássica.